Olá pessoal, tudo bem? Estamos indo para o nosso terceiro vídeo. Agradeço a audiência aí dos dois primeiros vídeos que nós fizemos em nosso canal. E hoje nós vamos abordar um tema bastante espinhoso para muita gente que contraiu financiamento imobiliário, tá? A pedidos aí de outros vídeos anteriores, eu vou fazer uma breve apresentação desse que vos fala, porque o pessoal quer realmente entender o porquê desses vídeos, o porquê deste canal que nós estamos apresentando a vocês. Meu nome é Eduardo Terovitch Júnior, como vocês estão vendo no canal, sou perito judicial contábil e muitos perguntam, mas afinal de contas, o que é um perito contábil? Perito contábil, de acordo com a lei, o artigo 156, ele é um profissional que auxilia os juízes em decisões que envolvem questões técnicas científicas. Vou fazer uma breve leitura aqui do artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Em seu parágrafo 1º, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos e em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Hoje, junto ao nosso conselho de classe, nós temos um cadastro, que é o CNPC, Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, que faz a fiscalização e atualização desse cadastro, tá? Ele é administrado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Eu tenho o meu registro ativo de número 868, basta visitar meu site, lá vocês verão minhas credenciais. Eu sou um auxiliar de juízes, um profissional de confiança de dezenas de juízes e desembargadores, atuo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e auxilio eles em questões de ordem técnico-científico, procurando esclarecer questões que o juiz não domina para que ele possa fundamentar a sua sentença. O tema hoje é contratos imobiliários. Portanto, se você tem um contrato imobiliário, não importa ser financiado direto com uma construtora ou com uma instituição financeira, será esse o tema que nós vamos abordar de uma maneira bastante profunda. Eu ofereço novamente o presente aos meus espectadores que assistirem até o final e se inscreverem no canal. E se possível, gostando, dê o seu like lá, que pra gente é muito importante para a manutenção desse canal, tá? Nós vamos conceder um presente que será divulgado ao final desse vídeo. Asseguro que é um presente bastante bacana, sobretudo para quem tem financiamento imobiliário. Eu vou começar pelo financiamento direto com as construtoras, tá? Que é uma questão muito predominante hoje no dia a dia do Tribunal de Justiça. A gente recebe muitas ações revisionais envolvendo os compradores e construtoras na outra ponta. É sabido que no final dos anos 2000 e início da década de 2010, nós tivemos um boom imobiliário e, consequentemente, muita gente embarcou nessa onda, comprando imóveis financiados e, consequentemente, acabaram, com o passar do tempo, encontrando algumas dificuldades no pagamento desses contratos, quer seja por queda de renda, quer seja por problema de desemprego na família, ou mesmo que a pessoa tenha mantido, percebe que às vezes há uma resistência na redução do seu saldo devedor. E eu vou tentar explicar aqui alguns fenômenos que ocorrem, o que é legal, o que não é legal, não é permitido por lei nesses tipos de contratos. É importante a gente primeiro destacar o seguinte: as construtoras, diferente dos bancos, têm algumas restrições em relação à prática do financiamento imobiliário. 2 pontos seria a espinha dorsal. O primeiro em relação à taxa de juros, tá? As construtoras ou incorporadoras, elas não são integrantes do sistema financeiro nacional. Portanto, elas não têm a liberdade de praticar a taxa que bem entenderem, ou de acordo com o score do cliente, diferente do banco. O banco tem essa liberdade de trabalhar a taxa de juros de acordo com o score do cliente, se ele tem um cadastro bom junto a outras instituições, se paga seus compromissos em dia. A construtora, ela tem um teto, um limite nessa taxa de juros.
E esse limite é de 12% ao ano, não podendo exceder a isso. Nós sabemos que em muitas escrituras você vai acabar pegando, peraí, deixa eu dar uma olhada lá na minha escritura, deixa eu dar uma olhadinha no meu contrato de financiamento, se eles estão respeitando. Às vezes o que está expresso ali no contrato, pode estar lá escrito 12% ao ano, não necessariamente é o que está sendo praticado na cobrança das suas prestações. Por isso que um perito deve ter um olhar técnico, revisar, não estou afirmando aqui que necessariamente a construtora esteja praticando juros acima ou abaixo disso, mas depende de uma análise prévia técnica para que a gente possa apontar se há alguma ilegalidade em relação a isso. Excedido a taxa de juros, cabe uma ação revisional junto ao judiciário, caso a construtora não queira amigavelmente, ou como a gente fala popularmente, administrativamente, revisar esses valores. Em casos particularmente de construtoras, a gente observa que muitos de nossos clientes conseguem lograr êxito numa negociação administrativa, o que é bem diferente da conduta de um banco. Tá? O banco a gente só observa esse tipo de revisão já, infelizmente, na esfera judicial. Construtoras acabam muitas vezes cedendo, observando que há um profissional qualificado do outro lado que está revisando os números de acordo com o contrato assinado, de acordo com a legislação, se encontra valores acima do que é permitido legalmente, optam pela redução do valor, visando não ter uma demanda judicial que certamente vai trazer outros ônus a eles, além dos valores a maior cobrados. No caso de financiamento imobiliário, diretamente com a construtora, nós devemos subdividir em dois sistemas de amortização. O sistema mais usual entre as construtoras é o Price. E aqui vai um grande problema muito sério para as construtoras e que, de certo modo, abre um espaço muito grande para você buscar a revisão do seu contrato. Vou explicar de uma maneira o mais didática possível, porque não é nosso objetivo aqui. Nós não estamos fazendo um vídeo voltado a profissionais de contabilidade, matemáticos financeiros, economistas e correlatos, com termos muito técnicos, tá? Mas nós temos um fenômeno na tabela Price, que é conhecida entre nós contabilistas como o sistema francês de amortização. A capitalização mensal ou também chamado anatocismo em periodicidade mensal. Se você fazer uma rápida pesquisa nesses sites de busca, Google e Yahoo, você vai encontrar uma infinidade de artigos, matérias, comentários. A bem da verdade é uma só, você vai ler e não vai chegar a conclusão alguma, porque você vai encontrar correntes que defendem que há, correntes que defendem que não há. O ponto X, o ponto crucial, foi definido em 6 de fevereiro de 2019, ou seja, uma decisão recente, pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tá? No recurso especial de número 951894, vai aparecer aqui no vídeo o número, para quem quiser depois pesquisar. Inclusive eu vou fornecer um link com um artigo que saiu no Conjur, que é um site especializado jurídico, sobre essa decisão proferida no STJ. Eu não vou ler todo o acórdão aqui, porque envolve muita terminologia jurídica, técnica, etc e tal, e não é o nosso objetivo aqui. Mas, resumidamente, o que os ministros do STJ definiram que se há ou não capitalização de juros na tabela Price, é papel dos peritos, como auxiliares dos juízes, definirem. Ok? Então, caberá ao auxiliar do juiz, como esse profissional que está aqui falando, analisar o contrato, analisar o sistema efetivamente aplicado. Muitas vezes até se fala em tabela Price, a hora que você vai ver, eles nem estão aplicando a tabela Price, estão aplicando o sistema anômalo. Tá? Por isso que nós não podemos aqui apresentar uma receita que venha valer para todos os contratos. Tá? Tem que analisar individualmente cada caso com a devida profundidade para a gente apontar se há ou não o anatocismo. Normalmente, de cada 10 contratos que chegam para a gente, 9 nós encontramos o anatocismo em periodicidade mensal. Há 2 dispositivos legais que vetam essa prática, sobretudo no caso de construtoras ou incorporadoras. É o artigo 4º, que também vai aparecer aqui do lado na tela, do Decreto-Lei 22626 de 1933,
bem como a súmula número 121 do STF, do Supremo Tribunal Federal. Ambas deixam claro que é vetada a prática da capitalização em periodicidade inferior a 12 meses, no caso do decreto, e em qualquer periodicidade no caso da súmula do STF. Tá? Não há nenhum outro dispositivo legal que tenha alterado isso, pelo menos no que tange às construtoras incorporadoras. Então, havendo o entendimento do auxiliar do juiz, o perito contábil, de que o sistema Price contempla a capitalização em periodicidade mensal, existe uma prática ilegal no seu contrato. Tá, agora me traduza isso em números, é o que me interessa. Quando nós falamos de capitalização mensal, nós estamos falando de uma progressão geométrica. Nos dias de hoje, falar em progressões, evolução geométrica, etc., está até cansativo em função da pandemia que nós estamos atravessando, que nós temos um problema do ponto de vista científico parecido. Então, o que acontece? À medida que você tem um prazo de amortização, e normalmente contratos imobiliários são prazos longos, a pessoa financia um imóvel em 10, 15, 20, 25 anos ou mais, você tem um efeito extremamente nefasto, extremamente oneroso no seu saldo do seu contrato imobiliário. Tá? Então, isso você só vai perceber na medida que você vai pagando as parcelas e percebe que as parcelas, além disso, apenas subirem, elas não decrescem, diferente do saque, né, que teoricamente decresce. A tabela Price, ela mantém uma prestação fixa, mas ela tem um indexador que reajusta a cada 12 meses. Quando você começa a acompanhar o seu saldo devedor, você vai vendo que a redução dele é muito pequena, tá? E o quanto você vai pagar por esse imóvel, a título de juros, é das maiores parcelas de todos os sistemas de amortização conhecidos. Nós conhecemos o SAC, conhecemos o SACRE, conhecemos o MAJS, o Sistema de Amortização Linear, entre vários outros. O pior, o mais oneroso para o tomador do empréstimo, sem sombra de dúvida, é a tabela Price ou o sistema de amortização francês. Tá? Então, se você tem como agente financeiro uma construtora, uma incorporadora que não pertença ao sistema financeiro nacional, ela não tem a permissibilidade legal de praticar o anatocismo ou a capitalização dos juros na periodicidade mensal. Ok? Isso é vetado por lei e cabe uma revisão, tá? Você deve estar acompanhado de um profissional qualificado, um profissional que esteja cadastrado no Tribunal de Justiça, para que possa lhe auxiliar e orientar o juiz sobre o que nós falamos de controverso. O ponto controverso daquilo que não é controverso. Existe o controverso, existe o incontroverso. Tá? Então nós vamos identificar qual é esse montante do controverso. Existe um outro sistema de amortização também que algumas construtoras utilizam, que é o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante. Aqui eu vou aproveitar e vou pegar o gancho também com as instituições financeiras, que de um tempo para cá ela vem adotando como regularmente o SAC ao invés do Price, em função da grande quantidade de ações revisionais, onde tanto bancos quanto construtoras sofreram perdas, tá? E acabaram adotando o SAC. O SAC é o Sistema de Amortização Constante. Tá? Ele apresenta em sua estrutura o que nós chamamos de uma falácia de juros simples. Ele tem uma aparência de juros simples, mas não é de fato juros simples. Ah, mas então é anatocismo, é juros capitalizados? Aí que está a grande questão, em que muitos advogados acabam pecando nas suas petições. Não pecando porque sejam negligentes ou coisa assim. Eles não têm o conhecimento técnico, contábil, técnico financeiro, para entender o fenômeno que de fato está ocorrendo ali. Tá? Então, o SAC, ele diferente do Price, ele não apresenta o anatocismo em periodicidade mensal, mas ele apresenta a antecipação dos juros remuneratórios à frente do período que o capital é emprestado. São dois fenômenos completamente distintos. Então, é corriqueiro, é muito comum, quando eu estou atuando como perito judicial, eu até fico triste de ver algumas petições feitas por advogados
solicitando o afastamento do anatocismo na tabela, no sistema de amortização constante, no SAC. Como é que eu vou afastar um anatocismo se sequer ele existe no SAC? Ele não existe no SAC. Então, todo aquele trabalho, todo aquele tempo, todo aquele dinheiro envolvido acaba sendo desperdiçado. Porque você não pode atender o pedido porque existe um vício, existe uma falha técnica. E a gente às vezes se sente impotente até como auxiliar do juiz, vê lá qual era o propósito do advogado, bem intencionado, mas por um detalhe acabou errando nesse ponto. Tá? Então é importante que as pessoas compreendam esse fenômeno. Eu não vou me aprofundar muito aqui em tabelas, etc. tal, porque não é o propósito. Mas para quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais, eu escrevi um artigo que foi publicado num conceituado site do meio jurídico chamado Jus Brasil. Vai seguir para vocês aqui o link com esse artigo, vocês podem clicar ou pode também fazer uma pesquisa no Google, Anomalia do SAC, Jus Brasil. A anomalia do SAC Jus Brasil. Vocês vão encontrar lá no topo da pesquisa orgânica o meu artigo. E lá eu sou mais visceral, aprofundo em tabelas, explicando o fenômeno. Para você que comprou o seu imóvel com a finalidade de moradia, de investimento, não importa, é muito fácil você identificar isso. Você deve estar reparando que à medida que você vai fazendo os pagamentos, sempre na expectativa, paguei mais uma parcela de, por exemplo, 120 parcelas, segunda parcela, terceira parcela, na expectativa é que aquele saldo devedor vá caindo gradativamente. O que muitos acabam reparando que quando cai, porque depende do indexador que está envolvido ali, o indexador é aquele que corrige o padrão monetário, ou seja, a capacidade de aquisição daquela moeda. Então ele vai repor a inflação que foi percebida no período. Não se confunde com juros, que é a remuneração sobre o capital que está sendo emprestado para você, ok? Então, quando você encontra uma situação onde o saldo devedor não cai na mesma proporção do que você está pagando, você fala assim, poxa, parece que tem alguma coisa errada aqui. E de fato existe algo errado. Se você observar aquela tabela que vem anexa no contrato quando você assina esse financiamento, se você observar, a prestação é baseada em dois componentes. Você tem a amortização e os juros. Procure se atentar qual o peso da amortização e qual o peso dos juros. Normalmente o que você encontra é 20% é amortização ou menos, muitas vezes até 10%, dependendo do prazo que você contratou, e 80%, 90% é juros. Então você está pagando, quando você paga a parcela lá, por exemplo, de R$1.000, 800, 900 reais é só juros. E você só está amortizando da sua dívida principal R$100, ou R$200, que seja. Por isso há uma resistência. Aí quando se aplica o indexador, até essa amortização, em alguns casos, dependendo do indexador, se torna negativa. Ou seja, você paga a prestação e a tua dívida aumenta. Então isso é um fenômeno, a gente cansa de escutar reclamações, olha, eu não consigo entender o que está acontecendo no meu financiamento imobiliário. Para nós é muito claro. E cabe a nós, como auxiliares dos juízes, explicar o que está acontecendo no contrato para que a gente afaste a abusividade e a onerosidade. Você vê que nós não estamos falando de juros abusivos. Juros abusivos é um fenômeno distinto do anatocismo, distinto do anatocismo na tabela price, distinto da antecipação dos juros no SAC. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Então é muito importante que vocês compreendam o que nós estamos falando para que você não ingresse no que muitos tentam fazer, que é levar você a uma aventura jurídica que é extremamente prejudicial à pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Você tem que ingressar com uma coisa consciente, sabendo dos riscos, das possibilidades de você lograr êxito, daquilo que esteja devidamente fundamentado, não só do ponto de vista técnico-científico pelo auxiliar do juiz ou perito, como também pelo advogado que deverá ter um domínio sobre a parte de jurisprudência, súmulas e etc. e tal, para que você possa levar o seu pedido a efeito. Gente, como eu prometi no início do vídeo, tá? Para quem assistiu o vídeo até agora, faça a sua inscrição no nosso
no nosso canal, dê lá um like se você gostou e quer continuar. Nós vamos ainda abordar outros temas à frente, sempre temas extremamente importantes, sobretudo no momento difícil que nós estamos atravessando. Aproveite a quarentena, tá, para fazer essa revisão dos seus contratos. A gente vive uma loucura hoje em dia, todo mundo muito atarefado, muito ocupado, com pouco tempo. Aproveite esse tempo para você poder revisar suas finanças e melhorar a qualidade dos seus financiamentos e diminuir esses saldos devedores sempre de uma maneira correta, legal, bem embasada. Tá? O presente é para quem se inscrever e dar um like, nos envie um e-mail para essa conta aqui embaixo, o endereço eletrônico está aparecendo aqui na tela, e você vai ganhar uma análise, uma pré-análise totalmente gratuita, sem nenhum compromisso do seu contrato de financiamento imobiliário. Nós vamos dizer se há ou não abusividade, até para que você já saiba se você pode buscar alguma coisa no judiciário ou não, ou até administrativamente, como eu falei, junto a construtoras, e você vai receber esse presente. Esperamos que nós possamos auxiliar. Gente, eu quero agradecer a audiência de todos, tá? Espero estar trazendo informações úteis, sobretudo numa situação onde nós vamos atravessar uma dificuldade econômica esse ano por conta da pandemia. Eu acho importante esse momento para a gente fazer reflexão, analisar o orçamento doméstico, analisar os financiamentos que nós temos em curso e, portanto, espero estar contribuindo, tá bom? Gente, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima.